No meio da noite, uma jovem parece desesperada, enquanto tenta salvar uma garotinha de se afogar no lago. Mas quando ela chega para resgatá-la, ela descobre que aquela garotinha era na verdade um espírito. Ela começa a afundar de repente, e sua vida inútil ganha uma morte inútil. Mas o rei dos espíritos se comove com seu sacrifício, decidindo dar a ela uma segunda chance. Agora, ela nasce em outro mundo como a primeira espiritualista do Império depois de décadas. Oi, eu sou o Liam e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Eles Vivem no Jardim de Flores da Princesa, e espero que aproveite. A história começa com a biografia de grandes homens do continente de Renoa. Nela, se tem uma garota que os rumores concederam numerosos elogios, sendo honrada com o mais alto amor e respeito, uma estrela do Império nunca antes vista, maga espiritual, estrategista incomparável e filha mais nova da família Artina, Eve Artina. Não apenas os governantes do Império, mas até os demônios e os espíritos mais altos inclinaram suas cabeças a ela. Todos os caminhos que ela percorreu foram adornados com flores, e as pegadas que ela deixou foram suas conquistas. Mas por outro lado, ela na verdade desejava a coisa mais simples, encontrar sua pequena felicidade. Se diz que ela tinha uma conexão muito forte com o homem que esteve ao seu lado por muito tempo, então de certa forma, se pode dizer que ela alcançou o que mais queria no mundo. Tudo começa com uma garota na água, enquanto ela se pergunta se morreu e não consegue entender direito como tudo aconteceu. No passado, ela continuava esperando algo, pensando em como estava muito cansada. Mas de repente, a garota viu algo brilhando, como uma garota no lago, e imediatamente tentou gritar para ela ter cuidado. Ela pulou no lado para salvá-la, mas logo percebeu que era apenas um espírito, já que sua mão passou pela criança. Essa garota perdeu seus pais cedo, e depois da morte deles, ela viveu com parentes. Mas era difícil chamar isso de vida, já que é mais sobrevivência quando se é frequentemente espancada. Se esconder de agiotas também se tornou comum, e por isso, estudar era a única esperança da garota. Ela pensou que ainda poderia andar naquele deserto escaldante, mesmo que não fosse um caminho florido de contos de fadas. Mas aparentemente ela não teve sorte nessa vida também. De repente, a protagonista acorda e não consegue entender o que aconteceu e onde ela está. Ela se pergunta se entrou na sua vida após a morte, quando então ela percebe algo estranho. Ela começou a olhar ao redor e percebe que aquilo não parecia o céu, então talvez fosse o inferno, talvez porque ela morreu sem pagar suas dívidas. Mas de repente, ela ouve uma voz dizendo que lá não era o inferno. Se virando, a garota notou um homem, que repetiu que ela não estava no inferno. A garota não conseguia entender quem ele era, se perguntando se era algum tipo de Deus. Ela sabe que não pode dizer com certeza, mas realmente parece que ele não é um simples homem. Depois das palavras desse homem, a garota perguntou a ele onde então ela está. Mas ele lhe disse que ela é uma pessoa incomum, já que ela não parece intimidada pela sua energia. Ele perguntou à garota se ela era estúpida, mas ela começou a negar imediatamente, dizendo como sempre lhe disseram a vida toda que ela era inteligente o bastante. Mas o homem disse que ela definitivamente não era inteligente, já que ele ainda não tinha encontrado um homem que se jogaria na água e acabaria se afogando na tentativa de salvar um espírito. A garota estava surpresa com tudo o que o homem lhe disse, e ele explica que ela viu um espírito da água. Quando ele abriu um portão entre os dois mundos, sem querer um espírito escorregou para a passagem aberta e entrou no seu mundo. E como ela estava perto da passagem aberta, ela notou seu bebê e sem pensar decidiu se jogar na água para salvá-la. Então, a protagonista percebeu que no final ela morreu tentando salvar um espírito da água de se afogar. Ela acha que ela é uma morte completamente injusta e sem sentido, mas também pensa que ela já não estava vivendo uma vida boa, em um mundo onde ela não tinha nada. Depois de pensar, ela perguntou ao homem se no fim a criança estava bem. O homem disse que felizmente o espírito está bem, graças a ela. O homem explica que espíritos não podem morar em um lugar sem ninguém acreditar neles, então os espíritos que saiam de sua dimensão não tinham escolha a não ser desaparecer, já que não teria ninguém em seu mundo que acreditasse nele. Mas na tentativa de salvar a criança dele, ela se jogou na água sem hesitar, e graças à sua fé ele conseguiu evitar desaparecer. Então, o espírito agradeceu à garota por salvar seu filho, sentindo muito que ela tivesse perdido sua vida no processo. Mas a garota disse sorrindo que está tudo bem, e não tinha nada para se arrepender. Mas o espírito diz que nenhuma vida pode ser abandonada, e eles sempre retribuem exatamente o quanto receberam. Então, já que ela perdeu a vida tentando salvar seu bebê, isso significa que o pagamento para ela também deveria ser uma vida. O espírito disse à nossa heroína que eles lhe devem, então querem lhe dar uma nova vida. A garota perguntou se isso significava que ela poderia renascer, o que o espírito disse que sim, mas que em troca ela esquecerá tudo sobre sua vida anterior. Ela ficou pensativa, pensando em como nunca pediu nada a Deus antes, mas se nesse momento ela decide pedir algo, ela decide tentar. Ela decide perguntar se ele pode fazer sua nova família amar, mesmo que no fundo prefira que não nascesse de jeito nenhum. O espírito colocou a mão na cabeça da garota, e disse que pelo visto não será necessário pedir por isso, já que ela vai receber o que merece, e essas palavras fizeram os olhos de nossa heroína se encherem de lágrimas.
Então, vemos uma mansão, e nela tem um homem imponente, um duque chamado Hugo von Artina. Ele parece impaciente, enquanto seu filho, Cedric von Artina, o segundo filho da família Artina, parece preocupado. Cedric pede a seu pai para descansar um pouco, dizendo que sua mãe ficará bem. Mas Hugo pede ao filho para parar, pois ele está bem. Então o menino se desculpa com o pai e diz que é tudo apenas porque ele está um pouco desconfortável. O menino pensou que o pai também pode ser entendido, pois já se passaram 7 horas desde que a mãe do filho entrou na maternidade, mas eles ainda não ouviram o bebê chorar. Mesmo assim, o menino tem certeza de que sua mãe e o bebê ficarão bem. De repente, se ouviu o choro de uma criança, e o duque e seu filho ficaram muito surpresos. O duque pensou que esse choro era como de um verdadeiro general. Então, vemos uma mulher, e seu nome é Elise Artina. Elise chamou seu marido, e o duque entrou e beijou sua esposa, agradecendo a ela pelo seu esforço. A duquesa o interrompeu, e disse que assim como ele queria, eles tiveram uma filha. A menina era muito bonita e brilhante, e o duque ficou bastante satisfeito com o novo membro da família. Ele disse que mesmo se que ela passasse por dificuldades, eles estariam ao seu lado, e se houvesse dificuldades em seu caminho, ele as colocaria para dormir com flores, mesmo que tivesse que cortar todas as flores do mundo. Seu filho se juntou a ele surpreso, e depois ficou muito feliz, enquanto toda a família agradeceu à pequena beleza por vir até eles. Ao mesmo tempo, o espírito que prometeu à protagonista de reencarnar assistia a toda a cena, e disse com um sorriso que eles se viriam novamente. Algum tempo passa, e nossa pequena heroína estava deitada em seu berço, pensando que já estava entediada até a morte. Nesse momento, ela começou a chorar, e ao mesmo tempo, pensou que não poderia mais brincar no mobile com esses chocalhos pendurados. Neste momento, os servos da casa ficaram muito assustados e não conseguiam entender por que a pequena senhora estava fazendo barulhos tão estranhos, mas uma delas sugeriu que talvez ela tivesse uma dor. Elas acham que ela quer dormir, mas a menina reclama que tudo o que ela faz é dormir e cagar o dia todo. Ela pensa que assim como o homem disse, as memórias da vida passada desaparecem mais rápido, e em breve ela se esquecerá completamente de seu passado e se tornará uma criança comum. A garota admite que os dias são muito chatos, mas há dias bons também. Naquele momento, seu irmão veio ao quarto dela e perguntou à criada Vivian se o bebê estava dormindo. Cedric visitava seu quarto com muita frequência. Vivian cumprimentou o jovem senhor, dizendo que a pequena senhora tinha acabado de fazer um lanchinho, e iria tirar uma soneca. Cedric disse que isso era muito bom. Ele pede para manterem em segredo de seus pais que ele estava lá, porque deveria estar na aula de esgrima agora. Ele veio porque queria ver a pequena Eve. Eve se pergunta o que aconteceria se eles descobrissem que ele faltou às suas aulas. Embora ela estivesse um pouco irritada, ela imaginou que seria bom parecer fofa pelo menos uma vez, então começou a rir e a olhar docemente para seu irmão, o que foi quase como uma flecha para ele. Cedric pergunta se ela acabou de sorrir, dizendo que sem dúvidas no mundo, não há ninguém mais fofo que a pequena Eve, e pedindo para a garotinha para sorrir pelo menos mais uma vez, mas ela já parecia cansada. De repente ela foi pega de surpresa. Ela não pode acreditar, se perguntando se esse tinha sido o som de seu peido. Ela pergunta se ele conseguia sentir, quando de repente eles são distraídos, e Cedric avisou que seu irmão havia voltado. As criadas estão conversando entre si, e uma delas pergunta a outra, chamada Margaret, se ela viu que o mestre e seus filhos usam pulseiras de fio. Margaret diz que sim, e ouviu falar que o mestre não lutou com os cavaleiros por 9 meses porque tinha medo de que pudesse quebrar. Há uma superstição popular de que se você usar uma pulseira de fio muito fino até o parto e garantir que ela não se quebre, certamente terá uma filha bonita. E aparentemente o duque ansiava muito pelo nascimento de uma filha, então talvez o que o espírito lhe disse não seja uma mentira. Uma das criadas também disse que o filho mais velho, Arkham, foi para o norte para cumprir os deveres do sucessor, enquanto dizia que era muito bom que a pequena senhora tivesse um irmão mais velho tão forte. Essa criada acredita que os 2 jovens senhores já se tornaram a inveja de muitos, já em uma idade tão jovem eles prestam muita atenção à disciplina e aos seus deveres, sendo candidatos perfeitos para o papel de duque. Eve ficou surpresa que eles prestam atenção à disciplina e ao dever, pensando que ela mal conseguiu nascer em uma família aconchegante e tranquila, e isso acontece. A bebê também pensou no retorno do filho mais velho como algo ruim. Ela imaginou que todos lhe diriam que ela era um pequeno inseto, e que por ser parte da família dos 7 duques, deveria dedicar sua vida ao seu dever, obrigando ela a não ser liberada até que todos os livros fossem lidos. Ela pensou que no fim não lhe esperava um caminho repleto de flores, mas sim uma vida cheia de deveres desnecessários. Ela queria desistir agora mesmo, então ela imediatamente começou a gritar violentamente, assustando bastante suas criadas. Então, o dia em que o filho mais velho do duque voltou chegou, e seu nome é Arkham von Artina, e ele é o primeiro filho da família Artina. O jovem cavalheiro cumprimenta seus pais, e sua mãe o abraça e diz que é uma sorte que ele tenha retornado são e salvo. O garoto perguntou a seus pais se algo incomum tinha acontecido, e seu pai disse que na verdade uma coisa tinha acontecido.
O menino pensou que eles tinham sido atacados novamente, mas seu pai disse de repente que ele não conseguia entender como a Ivy deles poderia ser tão bonita. O Duque disse que ela é muito parecida com a mãe deles, e que quando ela ri, ela se torna uma garota encantadora e charmosa, falando também que recentemente a menina até o chamou de papai, mas ainda não consegue dizer a palavra mamãe. Ao mesmo tempo, a esposa do Duque disse que a pequena garota ainda não aprendeu a falar, mas Arca não conseguia entender o que tinha acontecido nos 8 meses em que esteve fora para eles agirem assim. Seu pai disse que Ava estava esperando pelo seu irmão mais velho, pedindo ao filho para correr e cumprimentar sua irmãzinha. O jovem Arkan disse que tinha que se reportar ao seu pai primeiro, mas Duque disse que ele ainda não tinha visto sua irmã, o que Arkan respondeu que não tinha direito de colocar assuntos pessoais antes dos públicos. Então, alguém chamou por Arkan, e Cedric apareceu com sua irmã, mencionando como eles não se viam há muito tempo. Arkan perguntou a Cedric como ele estava, ainda tentando entender o que estava nas mãos de Cedric. Depois de alguns segundos, Cedric mostrou Ivy a seu irmão e perguntou se ele não achava que ela era fofa. Mas vendo Arkan, a garotinha nota que ele não demonstrava emoção. Ela entendeu que não funcionaria assim, e teve que usar sua técnica mortal. A menininha começou a rir e a acenar para o irmão, deixando ele muito surpreso ao vê-la. Cedric perguntou a Arkan se ele viria cumprimentá-la, mas lembrou que ele tinha que se reportar ao seu pai primeiro, então disse que iriam e ele brincaria com Ivy. No início, Arkan começou a pensar e não sabia o que dizer, mas depois começou a gaguejar um pouco, e no final disse que pensando bem, o relatório não era tão urgente, e que ele poderia brincar com sua irmã por um tempo. Já era noite lá fora, e toda a família estava sentada para jantar. Então, o Duque perguntou à sua esposa se ela não achava que a pequena garota parecia com ela ontem, beijando a menina e dizendo que hoje ela estava ainda mais adorável. O Duque pediu à sua doce esposa para lhe dar Ivy em seus braços, mas ela não conseguia entender por que ele precisava disso. Nesse momento, os filhos se envolveram e se ofereceram para pegá-la em seus braços. Enquanto seu pai os observava e ria, a mãe deles deu a Ivy uma fruta para comer. Ivy não parecia gostar, não querendo comer a fruta. Ela pensou a quem ela poderia dar a fruta, então a pequena heroína estendeu ela aos meninos e ao pai. Nesse momento, o pai disse que a menininha queria dar a fruta ao pai, mas um dos recém-chegados disse a ele para esperar, já que a mão dela estava na verdade apontando na direção dele. Depois disso, o segundo filho se envolveu na conversa e disse a todos para esperar porque ele ouviu Ivy o chamando. Mas o pai deles disse que mesmo que fosse verdade, ainda era necessário levar a questão a sério. A menina joga a fruta para eles, levando os 3 ao caos enquanto discutiam entre si. A senhora estava dando outras frutas à pequena Ivy, enquanto ela esperava que sua vida continuasse tão pacífica quanto está agora. Depois de um tempo, o Duque brincou com sua filha, e então pegou ela em seus braços, sorrindo docemente. Ele lhe disse que eles iriam ao Palácio Imperial, mas nossa heroína não queria isso de jeito nenhum. À noite, no Palácio Imperial, vemos o Imperador Carlyle Arcadia, e sua criada o interrompe durante uma leitura, informando a sua majestade que o Duque de Artina chegou. Então o Imperador diz à sua criada que ele pode entrar. O Duque foi até o Imperador e saudou sua majestade, o filho de Arcadia. O Imperador pensou que hoje há um sentimento de que toda a luz do mundo está focada no Duque. O Imperador disse ao Duque que não havia mais ninguém ali além deles, então eles poderiam conversar sem formalidades, pedindo ao Duque para se sentar e se servir das citrinas trazidas do reino de Zios, uma fruta com sabor de laranja e limão. O Imperador disse ao Duque que tinha pensado nele e decidiu trazê-las. De repente, o Duque disse a sua majestade que tinha um pedido a fazer ao Imperador. Então, o Imperador perguntou o que um homem que quase não conhecia preocupações poderia pedir a ele. Ele pediu para usar o salão de banquetes do Palácio Imperial, fazendo o queixo do Imperador cair com a declaração, ficando muito surpreso com esse pedido e perguntando para que precisava do salão de banquetes imperial. O Imperador perguntou ao Duque se ele não sabia que o salão tinha sido usado por séculos apenas para eventos relacionados à fundação do Império ou ao aniversário do Imperador. Ele continua, dizendo que certamente todo aristocrata sensato sabe muito bem qual família é responsável pelo bem-estar do Império, então ele acredita que ninguém se oporá se ele conceder esse tratamento especial a Artina. Mas ele estava muito divertido por um homem tão reto quanto o Duque decidir quebrar todas as tradições e pedir aquelas regalias para si mesmo. O Imperador perguntou ao Duque se Artina estava realizando um casamento para tal cerimônia, mas o Duque disse que não entendia por que ele pediria um salão de banquetes para um noivado de Artina se poderiam fazer isso na mansão. Então, ele disse que o aniversário de Ivy era daqui a um mês, o que deixa o Imperador tanto surpreso quanto assustado. Ele perguntou a Hugo se ele queria mesmo usar seu salão de banquetes não para seu próprio casamento ou noivado, mas apenas para o aniversário de sua filha, perguntando ao Duque se ele estava louco. O Duque disse que também precisaria dessa sala quando sua filha fosse apresentada à alta sociedade no futuro, e ele queria fazer os preparativos com antecedência. O Imperador disse ao Duque para esperar um pouco, mas o Duque não ouviu e pegou a cesta de frutas, dizendo que a levaria consigo, já que sua Ivy gostaria muito dela. E o Imperador continuou sem reação pelo choque. Na casa do Duque.
A pequena Ivy dorme em seu berço, quando de repente alguém a cobriu com um cobertor, e em um sonho, ela pensa que se tornou muito quente e aconchegante. Essa pessoa era o espírito que a enviou para aquela família. Ele notou como ela parecia feliz, e acariciando sua cabeça, lhe disse para chamá-lo, pois ele estaria esperando por isso. Então, nossa heroína abriu os olhos um pouco, mas ainda sonolenta, ela não entendeu nada, e apenas perguntou em sua mente quem era esse homem antes de voltar a dormir. De manhã, o irmão de Ivy veio até a heroína, lhe acordou e perguntou se ela já estava acordada. A garota ainda pensava no sonho que ela teve, mas ainda não conseguia entender quem era o homem de ontem, imaginando que deveria ser seu irmão. Arkham pegou sua irmã em seus braços e disse que infelizmente nada podia ser feito, já que ela tinha que se levantar porque hoje é um dia especial, parabenizando sua irmã pelo seu aniversário, enquanto a abraçava docemente e beijava sua bochecha. Ele disse como esperava ser o primeiro a lhe desejar feliz aniversário, dizendo que até se levantou mais cedo e correu para o quarto dela. Parece que a menina está mesmo feliz, pois ela sorri bastante, parecendo muito bonita. Então a protagonista lembrou que hoje era seu aniversário, e um pouco depois, a pequena Ivy já estava vestida com um lindo vestido e com acessórios no cabelo. As meninas que cuidam de Ivy perguntam à senhora se ela gostou, pois seu senhor tinha encomendado este vestido especialmente para ela. Ela não pôde responder porque ainda é muito jovem para falar, mas ficou surpresa, e pensou que o Vivian se esforçou muito, ou seu rosto é mesmo muito bonito. Uma das criadas que viu que a menina gostou muito da imagem muito. No mesmo momento, os pais da menina e seu irmão entraram no quarto e ficaram muito surpresos ao ver a menina tão bonita. Sua mãe disse que a menininha hoje está simplesmente adorável, e ao mesmo tempo, seu irmão se aproximou dela e disse que a ava deles é muito agradável. O Duque se aproximou de sua filha e a parabenizou em seu aniversário, perguntando se o papai foi o primeiro a desejar os parabéns, mas menininha imediatamente começou a balançar a cabeça mostrando que não. Ele fica irritado, mas diz que havia preparado o melhor presente para ela. Depois dessa declaração, o Duque pegou sua filha nos braços e disse a ela que eles estavam indo para o Palácio Imperial, mas nossa heroína pensou em sua cabeça que isso não fazia sentido, pois como era seu aniversário, ela não entendia por que deveriam ir ao palácio. A menininha pensou que queria apenas uma vida tranquila e pacífica e começou a rezar para que alguém acalmasse a família. Logo depois, a esposa do Duque começou a se perguntar por que o marido tinha encomendado uma nova carruagem para a ocasião, mas o Duque apenas disse que essa tem todo tipo de magia para evitar o balanço e afastar os insetos. Já no salão imperial, todos estavam à espera da família Artina, e uma mulher até comentou que a jovem senhora é muito parecida com a mãe, enquanto um homem disse que ela também tem cabelos dourados como raios de sol, assim como o pai. Um homem mal-humorado disse que claro, já que ela era filha do Duque, mas ainda lhe parecia arrogante demais usar o salão de banquetes de sua majestade para esse propósito. Ele disse aos outros para olharem o lugar onde a jovem senhora sentaria, pois lhe parecia como se tivesse sido preparado para o próprio imperador. Esse homem disse que mesmo para a família Artina, isso era demais. Então, de repente outro homem disse a todos para darem as boas-vindas ao Duque e à Duquesa, seus filhos e a mais jovem senhorita Artina. A família Artina entrou no salão, e um dos filhos estava segurando a pequena Ava nos braços, que parecia uma princesa de um conto de fadas. De repente, se anunciou que sua majestade havia chegado. O imperador pediu a todos para se acalmarem, pois ele tinha vindo apenas para desejar feliz aniversário à sua filha. Então, ele se aproximou do Duque e perguntou se ele não faria um discurso. O Duque concordou e disse que primeiro queria agradecer ao filho do Império por sua presença, e em segundo lugar, queria agradecer sinceramente a todos os presentes que vieram hoje para desejar um feliz aniversário à sua Ivy. O Duque disse que sua filha iluminaria o caminho da família Artina, e depois de ficar perto dessa, disse que esperava seriamente que ninguém presente jamais se colocasse no caminho de sua família. Todos ficaram petrificados depois das palavras do Duque, e o imperador começou a rir, dizendo ao Duque que ele tinha uma personalidade difícil. Nesse momento, um homem se virou para o Duque e disse que era uma honra para ele estar presente em suas festividades. Esse homem disse que enquanto viajava pelo Império, conseguiu obter uma pulseira bonita diferente de tudo que ele viu antes, sendo dito que essa pulseira contém poder mágico. O Duque não respondeu nada ao homem, e nesse momento, outro homem se virou para ele e disse que a dama da festa era realmente linda, e que para eles era incrível quanto ela se assemelhava à esposa do Duque. Nesse momento, o Duque sorriu e agradeceu a ele. Todos elogiavam a menina, apontando que bastava mudar a cor do cabelo dela que ela seria exatamente como a duquesa, e apenas pelos olhos azuis dela ficava claro de quem ela era filha, mas o Duque disse a todos que não tinha necessidade de fazer alarde sobre coisas tão óbvias. A menininha parecia não entender nada, aparentemente entediada. Nesse momento um homem se aproximou, dizendo ao Duque como eles não se viam há muito tempo, e parabenizando pelo aniversário de sua filha. Ele era o Marquês Lúcio de Spon. O Marquês olhou para a menininha, e ela olhou para ele ao mesmo tempo, pensando que não gostava nada desse homem, e achando que ele estava rindo de seu rosto. Mas o homem disse que os olhos dela eram adoráveis. O Marquês disse ao Duque que deveria ter ido à propriedade para parabenizá-los pessoalmente, então se desculpou pelo seu erro,
Mas o Duque disse que estava tudo bem, e era até melhor que ele não tivesse desperdiçado seu tempo, já que eles não estavam recebendo convidados ultimamente. O Marquês Lucius disse que quase quebrou a etiqueta, já que ouviu dizer que o Marquês de Cassis os tinha visitado, dizendo cinicamente que aparentemente os rumores da capital não podiam ser confiados. Mas o Duque parecia muito irritado, disse que o que ele queria dizer é que eles não aceitavam convidados indesejados. A menininha notou que a atmosfera estava esquentando, e vendo que a garota não estava totalmente confortável, seu irmão a pegou nos braços e ofereceu a ela um pequeno passeio. Mais tarde, a pequena estava sentada com seus irmãos e comendo algumas guloseimas, então Cedric perguntou a Arak por que o pai deles estava agindo daquela maneira. Arkan disse que desde que Sua Majestade a Imperatriz morreu um ano atrás, o atual príncipe herdeiro é o próximo pretendente ao trono imperial. Depois da morte da Imperatriz Lana por uma doença, todo o poder no palácio passou para as mãos da concubina do imperador, e nos círculos mais altos havia muitos que queriam colocar o príncipe Edo no trono, passando por cima do herdeiro direto. Mas infelizmente a situação é séria. O príncipe herdeiro ainda mantém seu direito ao trono, e ele é um imperador nato. Mas o fato dele não ter parentes maternos adequados pode ser fatal. Então, o Marquês de Dispone está usando a situação para se aproximar do príncipe, e se ele ascender ao trono, o Marquês poderia facilmente ficar em vantagem, sendo até mesmo possível que ele tome o lugar do Duque. Arkan diz que é por isso que ele tem uma relação tão próxima com o pai. Ouvindo tudo isso, a pequena Eve ficou muito surpresa, mas de repente a menininha começou a ver tudo de forma vaga, e não conseguia entender se sua visão já poderia estar estragada sendo tão jovem. Acontece que um pequeno espírito apareceu para a protagonista, mas a menininha não conseguia entender o que estava acontecendo, pensando que era um horror. Mas aquele pequeno espírito disse que ela é uma pessoa com a marca do Senhor, sendo a única criatura que recebeu a bênção dele. Eve nota que pode falar com esse espírito apenas pensando no que quer dizer. Naquele momento, ela perguntou ao espírito se ela era mesmo a pessoa certa, e o espírito disse que era verdade, revelando que ela é a primeira pessoa que os entende, mesmo não tendo feito um contrato. O pequeno espírito disse a Eve que sua energia é pura como a do Senhor, e disse que é muito revigorante estar perto dela. Mas Eve perguntou ao espírito de quem ele estava falando, e o espírito começou a explicar que todas as pessoas estão lá por causa dele, e são chamadas para protegê-lo. O espírito disse que ele é o Senhor que comanda todas as águas desse mundo, e ofereceu à nossa heroína fazer um acordo com eles. A protagonista não lembrava e nem entendia que tipo de acordo era esse, mas o espírito disse que ele esperou até que o jovem corpo da pequena heroína amadurecesse o suficiente para lidar com os termos do acordo. Então, o espírito disse a Eve que a partir de agora, eles a protegeriam. Mas aparentemente a pequena criança não conseguia entender como peixes como eles a protegeriam, e disse que lhe parecia que ela que tinha que protegê-los para que alguém não os fisgasse com uma vara de pescar. O espírito explicou que ela não tinha entendido, pois eles realmente a protegeriam. Então, Eve disse que agora eles seriam seus amigos. Mas o espírito estava um pouco descontente, dizendo que ela realmente não é uma pessoa comum. O espírito pediu para ela repetir depois dele. Eve lembrou que ainda não conseguia falar, mas os espíritos disseram que ela pensasse o que queria dizer e eles a ouviriam. Então, eles disseram para ela repetir as palavras depois deles, e depois de dizer seu juramento, ela suspirou, pensando que seria um grande problema se alguém descobrisse sobre seu acordo com os espíritos. Então ela pensou que era melhor manter isso em segredo por enquanto. Mas depois de alguns segundos, ela não conseguia entender por que tinha ficado tão quieto, e notou que todos começaram a olhar para ela. Ela não conseguia entender o que tinha acontecido com todos, mas então, descobrimos que agora ela tem uma marca na testa. Na testa dos magos espirituais há um selo que apenas os espíritos mesmos distinguem, especialmente na primeira transação, quando a conexão de uma pessoa com os espíritos é impressa em sua alma. Cerca de 10 minutos depois, a marca na testa acende com um flash de luz forte, sendo a única vez que as pessoas podem ver o selo. Assim, agora a heroína também tinha essa marca, e todas as pessoas também viram isso. Eles não podiam acreditar em seus olhos, enquanto Eve ainda não conseguia entender o que tinha acontecido com todos, e por que todos estavam olhando para ela daquela maneira. Ela pensou que tinha feito algo errado, mas naquele momento, seus irmãos a abraçaram forte, e Cedric fala para eles para não olharem para ela, perguntando como ousavam olhar para sua irmã de forma tão desrespeitosa. Então, Arkan olhou para a menininha, se perguntando se era o selo dos espíritos. Ao mesmo tempo o Marquês disse que não podia ser, já que ela tinha apenas 1 ano de idade. Mas um homem disse ao Duque para olhar para ele mesmo, se ele não acreditasse, e disse que não tinha dúvidas de que a testa da filha do Duque brilhou com um selo de água. Nesse momento, a menininha parecia assustada, e o imperador, observando todo esse caos, pediu por silêncio. O imperador disse a todos que se podia dizer com certeza que o padrão na testa da filha do Duque era o selo do espírito, e perguntou se por acaso eles já tinham pensado que uma menininha poderia fazer um pacto com os espíritos, lembrando a todos já que Eve tinha apenas 1 ano de idade. Então, o imperador perguntou se já tinha acontecido antes na família Artina um evento mais grandioso que esse,
e acrescentou que não havia dúvidas de que os espíritos estavam abençoando seu glorioso império. O imperador olhou para Cedric, que estava segurando sua irmã nos braços com medo, e perguntou se ele podia tomar sua princesa por um momento. Mas naquela hora, a menininha pensou que era algum tipo pesadelo, onde parecia que o imperador não era ele mesmo. O duque interveio e disse a sua majestade que achava que ele deveria se acalmar um pouco primeiro. Mas naquele momento, o imperador ficou irritado, e perguntou gritando ao duque se ele queria dizer que ele não estava calmo. O imperador o lembrou dos rumores por todo o mundo de que seu império tinha perdido o patrocínio dos espíritos, e que sua antiga glória era coisa do passado. Os irmãos da menininha também pediram a sua majestade para se acalmar, e naquele momento, a protagonista percebeu que o imperador é o mestre de seu pai, e se é assim, é considerado o sustento de sua família. E para ela, comida é a coisa mais importante desse mundo. Então, o imperador se aproximou da menininha, e ela agarrou suas roupas e se puxou para ele, deixando todos surpresos com isso. A protagonista começou a sorrir, e pensou que não largaria seu pão tão facilmente. O imperador começou a rir e pegou a menininha nos braços, dizendo a todos para olharem, porque ela reconheceu o amigo de seu pai. Então, o imperador expressou sua grande gratidão à menininha, dizendo que esperava que ela cuidasse do príncipe no futuro. A garotinha não entendia por que ele estava pedindo aquilo para ela, mas o imperador apenas disse que era excelente, e agradeceu à menininha de novo. Mas parece que o marquês não estava muito satisfeito, já que olhava para eles com raiva. O imperador perguntou a todos se eles tinham ouvido tudo, e em seguida, disse que após tantos anos de espera, finalmente tinha nascido um mago espiritual em seu país. Ele disse a todos que era sua ordem informar a todo o povo do império sobre isso. O imperador informou a todos que a partir de hoje, um festival de 3 dias seria realizado na capital para celebrar o nascimento do novo mago espiritual, pedindo que todos se preparassem para isso. Algum tempo depois, nos encontramos de volta na mansão do duque, onde a esposa do duque diz que acha que o festival ainda está acontecendo. O duque parece surpreso com isso, mas lembra que as cicatrizes da primeira guerra com os demônios ainda não cicatrizaram. Até uma criança sabe que o completo oposto de um demônio é um espírito, então a própria existência de um mago espiritual está diretamente relacionada à segurança do país. Sua esposa percebeu que ele estava de alguma forma confuso, e lhe perguntou o que havia com ele, e se o Marquês de Spawn tinha agido. Mas o duque disse que não, e não era isso. Ela então perguntou ao marido o que estava errado com ele, e o duque disse que estava preocupado, não tinha certeza se seriam capazes de proteger sua filha. Sua esposa disse que estava preocupada com isso também, e sugere que ele acompanhe Eve. Agora que as habilidades de sua filha foram reveladas na frente de todos os nobres no salão de banquetes, ela teme que muitas pessoas tentem se aproximar deles agora. Seu marido disse que ela está certa, já que sua filha não é apenas encantadora, mas também possui habilidades excepcionais. O duque disse que queria arrancar os olhos de todos esses parasitas da capital. O duque confessou que estava pensando em contratar cavaleiros para Eve como guardas pessoais, antes que essa ralé sem cérebro fizesse algo com sua menininha. Ela não consegue suportar a ideia de alguém ameaçar a segurança de sua filha. Então, ela disse que introduzir um cavaleiro para ela era uma boa ideia. O duque disse que se esse fosse o caso, ele provavelmente teria que chamar aqueles caras de volta à capital, e depois de pensar um pouco, sua esposa concordou com ele, já que se quisessem protegê-la, teriam que fazer tudo para isso. Ao mesmo tempo, seu marido disse que já podia ouvi-los latindo. Em outro lugar, os cavaleiros estão conversando entre si, e um cavaleiro de Artina chamado Harold perguntou ao cavaleiro Duane se ele tinha ouvido que estavam selecionando os guardas de sua senhora. Duane recusou, pois não achava que poderia ter muita diversão na capital se não houvesse demônios no reino. Harold começou a rir, e disse que também não queria, já que só tinha tédio na capital. Outro cavaleiro chamado Alec entrou na conversa, comentando como disseram que a jovem senhora era parecida com a mãe. Então, eles logo parecem considerar a ideia, e de repente, Alec sugere a seus amigos a darem um presente para sua senhora. Nesse momento, Alec pegou a cabeça de algum monstro e perguntou a eles o que eles achavam se levassem aquilo, secarem bem e depois darem como uma decoração. Mas Harold e Duane disseram a Alec que ele era um tolo. Outro cavaleiro estava ouvindo a conversa, então ele se perguntou que tipo de mulher a jovem senhora poderia ser. Não é segredo que a habilidade deles está entre as maiores dos cavaleiros, sendo até maior que daqueles a serviço do próprio imperador. Em vez de se sentarem tranquilamente na capital, desfrutando de todos os benefícios e riquezas, eles preferiam lutar pessoalmente contra demônios nas terras do norte. Já faz 2 anos desde que o Duque de Artina os enviou para o norte, já que suas meras presenças poderiam causar problemas para aqueles ao redor deles. O passatempo favorito dos cavaleiros de Artina era destruir o que restou do antigo reino, especializados a caçar os demônios de alta classe, e não tinha outros como eles no norte. Agora, eles voltaram à capital, e um homem os cumprimenta e diz que o Duque agradece a todos pelo seu serviço. Um dos cavaleiros disse a Hadel que já faz anos desde que se viram, e parece que ele se renovou nesse tempo. Eles começaram a zombar dele, e perguntaram se ele tinha uma namorada, mas Hadel disse que não.
Então, o mesmo cavaleiro disse para os outros olharem para os olhos apáticos dele, dizendo que a falta de vida neles era a prova de que ele estava falando a verdade sobre não ter ninguém. Naquele momento, Hadel pediu força a Deus para suportá-los. Já fazendo há cerca de 10 anos que ele foi nomeado a mordomo da família Artina, e ele não quer que tudo vá por água abaixo por causa deles. Harold perguntou a Hadel o que eles teriam para o jantar naquela noite, e depois perguntou o que eles achavam de um churrasco completo, pois ele achava que tinha visto um por ali. Mas Hadel disse que achava que a própria duquesa estava cuidando disso. Harold disse aos rapazes para esperarem um pouco por eles, enquanto correm na frente. Hadel tentou impedir, mas eles não escutaram. A essa altura, Hadel não podia entender por que o mestre tinha chamado esses cães. De repente, a pequena Eve se aproximou deles e chamou Hadel. Dwayne ficou muito surpreso pensando ter ouvido um chiado, mas quando se virou, ele viu uma menininha, que lhe perguntou quem ele era. Parece que todos ficaram de boca aberta com ela, e Hadel se aproximou da senhora dizendo para ela se acostumar, pois esses são seus cavaleiros. Ele explica que eles fizeram um juramento de lealdade ao pai dela, e agora servem sob seu comando. Eve parecia surpresa que eles eram cavaleiros, olhando para eles confusa. Dwayne se apresentou à senhora e disse que ele seria seu guarda-costas pessoal. Então Eva repetiu a palavra guarda-costas depois dele, mas torceu algumas palavras por conta da sua idade. Depois que Dwayne se apresentou, Harold pulou no meio e disse que ele que seria o guarda-costas pessoal dela, pedindo para sua senhora chamá-lo de Harold, e avisando que também era um ótimo contador de histórias. Então, Alec se sentou ao lado da pequena senhora e disse algo a ela. Um deles lhe perguntou o que ele estava dizendo na presença de sua senhora, mas ele apenas respondeu que não tinha dito nada terrível. A protagonista pensava que estava tudo muito barulhento, mas ao mesmo tempo muito engraçado. Então a pequena pegou uma baga de sua cesta e ofereceu ela a Alec, dizendo para ele ser feliz. Naquele momento, os rapazes ficaram mortificados com a fofura, e Alex disse que não iria mais para o norte, o que Dwayne confirma, dizendo que era desnecessário voltar. Naquele momento, eles foram abordados por um homem que os cumprimentou por terem servido ele bem. Então, os cavaleiros de Artina relataram seu retorno e cumprimentaram seu senhor. E quando o Duque quis dizer algo mais, a pequena Eve repetiu depois deles que ela estava relatando sua chegada ao seu senhor. Então, os três ficaram maravilhados, e se aproximaram perguntando o que ela tinha acabado de dizer. Hadel lhes lembrou que o Duque estava na frente deles, mas era como se eles não tivessem lhe ouvido, com eles implorando que a menininha dissesse aquilo de novo. O Duque pensou consigo mesmo como Eve era mesmo fofa, e então, ela correu para ele e o abraçou. Hadel achou aquilo tudo meio exagerado, já que estavam apenas escolhendo um guarda. Um mês depois, os cavaleiros estavam no campo de treinamento, e Eve apareceu e se aproximou deles de novo, dizendo aos cavaleiros que eles deveriam fazer uma pausa. Mas Harold se aproximou de sua senhora e perguntou o que ela estava fazendo no campo de treinamento. Então, Eve tirou algumas guloseimas de sua bolsa, falando como aquela era sua bolsa de aventura. Os rapazes acharam que parecia mais que sua senhora estava indo para um piquenique que para uma aventura, mas um deles disse à menininha que ela era uma verdadeira aventureira, já que levou apenas as coisas mais importantes com ela. Ele achou que ela estava completamente certa, porque coisas desnecessárias como sacos de dormir, facas ou outros objetos são melhores deixadas para eles. Então, o irmão de Eve apareceu, dizendo para ela ir com seu irmão. A garotinha concordou com ele sorrindo, e sugeriu que todos juntos fossem em uma viagem. Naquele momento, Harold disse à senhora que eles estavam prontos para ir com ela capturar o Rei Demônio. Alec perguntou à senhora se ela não queria ouvir primeiro as aventuras deles, e nossa heroína concordou com eles sorrindo. Nesse momento, o Duque se aproximou deles e lhes pediu para se acalmarem, perguntando se eles não achavam que já era hora de voltar para o treinamento. Harold perguntou ao Duque o que ele estava dizendo, perguntando se ele não podia ver que sua senhora quase tinha sido atingida por uma folha, enquanto o Duque apenas olhava para eles e não conseguiu dizer nada. Então, ele olhou para sua fofura e perguntou a ela qual deles era digno de ser seu guarda-costas. Nossa heroína ficou sem responder, até que todos cercaram a pequena Eve. Nossa heroína olhou ao redor e pensou que já sabia quem a protegeria, mas então olhou para Alec e disse que o escolhia. Ela estava muito feliz e foi até ele, e ao mesmo tempo, o rapaz também estava muito feliz e olhou para a bebê sorrindo. Enquanto isso, todos os outros rapazes ficaram chocados, e disseram que não poderia ser assim. Mais tarde, o Duque chamou Alec até ele, e olhando pela janela, disse ao rapaz que ele era muito jovem. Naquele momento, o rapaz pensou que provavelmente não daria certo, mas o Duque disse que isso também significa que ele tem potencial e espaço para crescer no futuro. Ao ouvir essas palavras, o rapaz ficou muito surpreso. Alec estava feliz, ainda sem acreditar naquilo. Então, o Duque pediu ao rapaz para cuidar de sua Eve, e o rapaz disse para seu senhor que não ter dúvidas disso, pois faria exatamente isso. O rapaz se lembrou de quando conheceu o Duque. Era uma noite terrível em que o rapaz estava fugindo de alguém, e em um momento, tropeçou em uma pedra e caiu no chão, ganhando alguns cortes e arranhões.
O menino se levantou, enquanto 3 rapazes se aproximavam dele. Um deles perguntou a Alec se ele achava mesmo que poderia fugir deles, e disse que claro, matar uma criança não é a coisa mais agradável a se fazer, mas como sempre diz, uma ordem é uma ordem. Um dos rapazes disse ao órfão que eles foram bons com ele, e de repente tenta matar o rapaz. Mas de repente o Duque apareceu, e ele protegeu o menino, que parecia bastante surpreso em perceber que não estava morto. O menino olhou para o Duque, enquanto ele lhe dizia que se quisesse, ele poderia segui-lo, pois lhe daria uma chance. Então, o menino se levantou do chão e seguiu o homem. Naquele momento, ele era um raio de luz na escuridão. O menino pensa em como o Duque o tinha tirado da pobreza e o fez um cavaleiro respeitado, e em vez de se tornar um simples assassino, ele foi destruir aqueles que eram uma ameaça ao seu império. E desde aquele dia, o Duque de Artina se tornou uma luz e um ídolo para ele. Voltando à realidade, Alec jurou ao Duque que sua espada e alma pertenciam completamente à jovem dama. Outro dia chegou, e a garotinha estava profundamente adormecida em seu berço, segurando um ursinho de pelúcia nos braços. Um de seus irmãos aparece, e com um dedinho apertado pergunta a Eva se ela ainda estava dormindo. A garotinha acordou, e seu irmão lhe disse que o sol estava alto e não era hora de estar dormindo, mas a garotinha disse que não era verdade, já que ainda era manhã. Seu irmão disse que era verdade, e falou como só crianças pequenas ficam na cama tão tarde. Então, Cedric perguntou à sua irmã se ela não tinha dito recentemente que queria ser tratada como uma adulta, já que ela tinha lhe dito que era uma adulta e pediu para ele lhe ensinar a lutar com espadas. A garotinha não prestou atenção nisso, e disse que tinha mudado de ideia, pedindo a Cedric para pegá-la nos braços. Um pouco depois, Cedric e sua irmã foram tomar café da manhã, e seu irmão mais velho perguntou de novo quem tinha dito ser uma adulta mesmo, já que Eve tinha chegado nos braços de Cedric. A garotinha abraçou seu irmão e abriu um olho, dizendo que ainda era uma menina de manhã, mas uma adulta à noite, explicando que seu irmão que não entendia. Cedric colocou sua irmã em uma cadeira, e disse que a Eve deles ainda era uma criança. A garotinha se recuperou um pouco abrindo bem os olhos, e notou um envelope na sua frente, perguntando aos irmãos o que era. Naquele momento, os meninos disseram que não sabiam o que poderia ser, e ao abrir o envelope, a garotinha se surpreendeu, dizendo que era um convite em nome de Eve von Artina. Depois do café da manhã, a garotinha estava caminhando pelos corredores, e Harold também estava indo para algum lugar, quando de repente ouviu alguns sons, e era a protagonista. Ele viu que a garotinha o chamou, então ficou muito animado e cumprimentou sua senhora, pegando a menina nos braços. Naquele momento, ela colocou um envelope no rosto dele e disse ao guarda para olhar, e lê-lo. O rapaz percebeu que era uma carta de convite do Marquês de Cassis. No começo a menina não entendeu quem era esse Cassis, então o rapaz começou a explicar para ela que desde tempos antigos, a família Cassis era famosa por muitos feiticeiros excepcionais, e que o atual Marquês Cassis é um companheiro de batalha bem próximo de Sua Majestade Imperador, e de seu senhor, o Duque, e o homem disse que todos eles passaram por muitas dificuldades juntos. Mas ele perguntou à sua senhora com quem ele brincaria se ela fosse ao Marquês, o que a pequena senhora respondeu confiante, dizendo que o rapaz já era crescido e podia brincar sozinho, e perguntou a ele quando ele cresceria. O guarda ficou completamente depressivo, e não podia acreditar que uma menina de 3 anos, do tamanho de xícaras de chá, estava perguntando quando que ele ia crescer. Alguns dias depois, toda a família Artina estava a caminho para visitar o Marquês. Enquanto os pais de Eve estavam entrando na carruagem, a garotinha estava brincando com os guardas, com um deles aparentemente pedindo a ela para lhe poupar. Então, a duquesa disse à sua filha que eles estavam de partida. A garotinha disse aos meninos que voltaria logo, com eles praticamente em lágrimas ao se despedirem dela. O guarda pediu a Eva para esperar um pouco, e então pediu a ela para repetir o que eles tinham acabado de ensiná-la. A garotinha concordou, já que tinha tudo memorizado. Então, eles perguntaram a ela o que fazer se um demônio aparecesse na estrada, e a garotinha disse para assustá-lo. Um dos rapazes começou a dizer que era muito bonito, mas parou no meio e disse que era muito ameaçador. Ele pensou que os demônios não atacariam mesmo, ou eles os destruiriam. Depois, outro rapaz perguntou à sua senhora o que dizer ao estranho que oferecesse para comerem juntos. A garotinha começou a mostrar o que ela faria, respondendo que diria que não queria, e perguntando por que ele estava pedindo isso. Então, o rapaz foi perguntado o que ela faria se alguém tocasse na cabeça dela, e Eve disse que simplesmente chutaria. Finalmente, os rapazes perguntaram onde que ela chutaria, e ela disse que seria na virilha. Alec disse à senhora que ela era uma ótima garota, mas pensou que as pernas da senhora eram um pouco curtas, e ela não alcançaria os lugares mais importantes. Os guardas também perguntaram o que ela faria se alguém a arrastasse para algum lugar, e a garotinha disse que gritaria e chamaria os cavaleiros. Foi depois disso que os meninos disseram que ela deveria fazer tudo isso. Vendo essas coisas, o Duque olhou para eles com um olhar sério, comentando sobre o que eles estavam ensinando.
A duquesa pensou que seu marido era um bom homem, e que finalmente alguém ia dizer para eles pararem de ensiná-la a fazer coisas estúpidas o tempo todo. Mas então, o duque não correspondeu às expectativas de sua esposa, porque ele disse que finalmente os cavaleiros tinham feito algo que valia a pena, dizendo que eles poderiam parar de praticar hoje e que todos estavam livres. A esposa do duque não gostou muito disso, notando que seu marido era um tolo quando se tratava de sua filha. Ela também achava que os cavaleiros eram burros desde o começo, mas agora a situação parece ainda pior. O duque disse aos rapazes que apenas Harold e Dwayne iriam com eles, o que deixou os rapazes muito chateados, porque queriam estar perto da encantadora Ivy. Enquanto isso, a duquesa pensou que não tinha ideia de como eles seriam quando Ivy crescesse. Na estrada, a menininha viu um coelho de pelúcia sentado no caminho, e pediu ao pai para olhar. Mas naquele momento, o duque gritou para seus servos para que fossem comprar um coelho de brinquedo, o que eles obedeceram imediatamente. Ivy apenas queria mostrar ao pai como o coelho era grande, mas naquele momento seu pai disse que faria dele um amigo para ela. Seus irmãos ficaram surpresos e perguntaram quem seria, e então o pai disse que esse urso seria o único amigo de Ivy. Servindo para comer, dormir e para brincar. Um urso realmente versátil, com múltiplos empregos. E ele também planejava criar uma floresta de animais de brinquedo. Mas naquele momento Ivy começou a se sentir triste, pensando em amigos. Então, ela perguntou a Cedric se ela poderia encontrar muitos amigos onde eles estavam indo. Cedric disse que além deles, haveria crianças de outras famílias, então ele acha que sua irmã poderá encontrar amigos por lá. Ouvindo isso, a heroína ficou muito surpresa, e ao mesmo tempo satisfeita, mas o duque parece um pouco chateado. Como o único duque do império, ele tem uma glória muito grande, mas também pesada, já que muitos visam o benefício próprio, então botam uma aparência bondosa e se aproximam dele com intenções distorcidas. Então, encontrar um verdadeiro amigo seria como agarrar uma estrela, e ele esperava que sua estrela Ivy não se machucasse, implorando que o mundo não a machucasse demais porque a garotinha queria fazer muitos amigos. A família Artina já tinha chegado à mansão do Marquês, e foi imediatamente recebida de braços abertos e um largo sorriso. O Marquês disse ao Duque que eles não se viam há muito tempo, e que ele nem se lembrava da última vez que o Duque tinha ido até eles. O Duque disse que se conteve, e não veio até que ele mesmo aparecesse em seu escritório no Palácio Imperial e o implorasse para vir. Mas o Marquês admitiu que na verdade eles queriam ver mais a filha dele que ele. O Marquês disse ao Duque que mesmo que ele viesse visitá-los, ele provavelmente esconderia a garotinha dele. Naquele momento, a pequena garotinha se curvou ao Marquês e cumprimentou, desejando prosperidade à família dele. Então, ela se apresentou e disse que seu nome era Ivy Artina. Depois disso, o homem disse que a pequena princesa tinha crescido muito desde que se viram. Depois disso, ele pediu à garotinha para conhecer seu filho e filha. O rapaz se apresentou como Ikan Cassis, e disse que era um prazer conhecê-la. O menino beijou a mão de Ivy, e agradeceu do fundo do coração por ela lhes visitar. Mas por algum motivo, a garotinha teve a sensação de que um movimento errado, e teria derramamento de sangue, notando que esse menino não parecia muito agradável. Naquele momento, o irmão mais velho de Ivy disse que ela não deveria se aproximar do herdeiro da família Cassis, Ikin, já que segundo ele o garoto é um valentão, e ele não poupará uma ovelha bonita. A garotinha ficou um pouco surpresa com isso, pensando que sentia o mesmo, pois assim que seu irmão disse isso, ela imediatamente percebeu que esse garoto parecia uma raposa. Mas então, o Marquês pediu à sua filha que cumprimentasse os convidados. Essa garota era muito simpática, e tinha cabelos lilazes longos e belos. Ela se inclinou dizendo que seu nome era Lilian Cassis, e esperava que ela e a garotinha fossem amigas. Ivy ficou bem surpresa com o que a garota disse sobre amizade. O Marquês disse que sua Lilian é fraca e não tem amigos, por isso ele acha que sua filha ficará incrivelmente feliz se Ivy se tornar amiga dela. Mas Ivy acha que não sabe como ser uma amiga. Lilian notou como Ivy é uma bonita filha de um duque, vindo a uma família muito respeitada. Então, ela acha que Ivy pode muito bem não gostar de uma garota fraca e covarde como ela. Mas naquele momento, a garotinha se aproximou de Lila, e segurando sua mão, ofereceu a garota para elas se tornarem amigas. Sorrindo, Ivy disse que esperava que Lilian também não se importasse em ser sua amiga. Lila imaginou que às vezes você não precisa de nenhum motivo para se tornar um amigo de verdade, pensando que no futuro elas frequentemente se lembrariam desse tempo. O momento em que seus olhos se encontraram pela primeira vez, e que ela teve a intuição de que seriam amigas para sempre. Todos já estavam na sala de estar da família Cassis, e Lilian estava servindo um lanche para nossa pequena senhorita. Ikin olhou para a garotinha, e disse que agora entendia de quem eles se orgulhavam tanto o dia todo, notando como a menininha tem adoráveis cabelos dourados e olhos da cor do oceano, além de usar seu perfume favorito. Ele disse que não importa como você a olhe, pode-se dizer que ela é impressionantemente, e diferente de Lilian, ela é vibrante e iluminada, como uma pequena estrela.
Ouvindo palavras, um dos irmãos disse para ele nem sonhar, se ele não quisesse que eles o ajudassem a ir para o outro lado do mundo. Mas Iken disse para ele não se preocupar, já que ele gostava de mulheres mais velhas, pois uma dama madura é muito melhor que uma criança sem experiência. Mas os meninos não conseguiam entender o que esse cara estava falando. Em um momento, Arkan disse para ele não mudar de ideia, fazendo ele dizer que sentia pena do pobre rapaz que a garota amara, já que ele teria que lidar com ele, que é uma dor de cabeça constante. De repente, Cedric ficou irritado e gritou com ele, dizendo que ele nunca deixaria ela ter um amante. Então, o garoto pensou que Arkan era apenas a dor de cabeça número 2, repetindo que o pobre rapaz teria um tempo difícil, já que pelo jeito, a vida dele estaria em jogo. As meninas nem sequer prestaram atenção a como os rapazes estavam brigando, pois estavam se divertindo juntas e brincando. Um pouco depois, o mordomo convidou todos para irem a um piquenique em seu adorável jardim, um piquenique para adultos. Nesse momento, todos os meninos estavam juntos e chegaram ao parque, onde tinha muitas crianças. Algumas estavam brincando, outras gritando e outras chorando. Os meninos acharam que aquilo era o inferno, pois se o inferno existisse, seria parecido com isso. Iken sugeriu a Arkan para irem praticar esgrima, pois como ele disse, parecia que ultimamente não estavam dedicando muito tempo ao treinamento. Arkan disse que ele finalmente teve uma boa ideia, e Cedric disse que também iria com eles, porque olhando para esse inferno, até a esgrima parecia um esforço valioso. Depois disso, Cedric perguntou o que aconteceria com Eve e Lily, e sugeriu que elas fossem com eles e brincassem. Mas Eve disse que ficaria ali, e sentindo que seria interessante, Lilian disse que ela também ficaria naquele lugar, já que queria estar junto com Eve. Depois disso, Iken ficou um pouco triste, já que sua irmã nunca o deixava. Então, ele disse às meninas que se alguém as ofendesse, elas poderiam chamá-los imediatamente. Mas Eve disse a ele para não se preocupar, já que ela sabia muito bem como se defender. Mas por algum motivo Arkan disse à garotinha para apenas chamá-los em caso de problemas, pedindo para ela não levar as coisas ao extremo. Então, o mordomo da casa pensou em como nada pode acontecer com as meninas, achando que não seria bom para elas terem que ver sangue sendo tão jovens. Junto com sua nova amiga, Eve se aproximou dos outros garotos. Eles olharam para Eve e se perguntaram se era a filha do Duque de Artina. Nesse momento Eve começou a se preocupar, tentando se convencer de que não estava nervosa. Ela pensou que todos ao seu redor eram apenas rochas, apenas pedras com olhos, ouvidos e bocas. Então, uma garota se aproximou dela, e disse como tinha ouvido muito sobre ela, e se apresentou como Morgan Karen, a filha do Conde Karen. Eve quis dizer que estava feliz em conhecê-la, mas muitas outras crianças se aproximaram dela imediatamente. Uma garota disse que era da família Abel, e outra que era filha de algum conde, enquanto outra garota convidou Eve para tomar chá com elas se pudesse. Eve pensou que era hora de lutar, mas não pela vida, e sim pela morte. Ela não sabia o que fazer, quando de repente, uma garota se aproximou dela e perguntou se ela era filha do Duque de Artina, e cumprimentou Eve dizendo que seu nome é Cerise, a filha do Marquês de Dispone. A garotinha já tinha se sentado, e disse à garota que estava feliz em conhecê-la, se apresentando como Eve Artina. Mas a garota perguntou se ela não tinha sido ensinada a se apresentar em uma festa, e que causar tal comoção não era um sinal de boas maneiras. A menina não conseguiu entender nada, mas a garota continuou, dizendo que aparentemente ela ainda não tinha entendido completamente as regras de etiqueta, mas disse para ela não se preocupar, porque ela ajudaria. Então, a garota explicou que quando várias pessoas a cumprimentassem ao mesmo tempo, ela deveria se levantar e aceitá-las educadamente. Eve não entendeu por que essa garota lhe disse isso, mas ela continuou, e disse que segundo suas observações, a senhorita ainda não sabe de muita coisa, mas disse que isso não é terrível ainda e não há nada que se envergonhar, já que Lady Artina ainda é muito jovem. Eve notou de novo do nome de Spawn, tentando entender onde tinha ouvido esse nome antes. Depois de alguns segundos, ela se lembrou que aquele Duque Serpente também era de Spawn, e então, ela percebeu que essa garota era filha dele. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Marca do Espírito.